Glória a Deus. Eu venho aqui, louvado seja Deus, está trazendo, louvado seja Deus, esse estudo. Louvado seja Deus para os meus amados, louvado seja Deus, a qual faz parte do, louvado seja Deus do Instituto, louvado seja Deus educacional, louvado seja Deus, né? A COFEBEP, louvado seja Deus, a COFEBEP Brasil, louvado seja Deus, eu, Bispo Antônio, louvado seja o nome do Senhor Jesus, venho aqui trazer, louvado seja Deus, esse estudo para você, louvado seja Deus, a qual, aleluia, almeja fazer, louvado seja Deus, aleluia, esse serviço de capelania, louvado seja Deus. Para nós exercermos algo, nós temos que aprender, louvado seja Deus primeiramente, louvado seja Deus para exercer esta função, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Não tem como um servente, louvado seja Deus, fazer um serviço de um pedreiro se ele não tiver um conhecimento, louvado seja Deus. Então, aleluia, desde já, louvado seja Deus, eu venho aqui trazer um pouco deste conhecimento, louvado seja Deus, como exercer, louvado seja Deus, o ministério de capelania, louvado seja Deus. Primeiramente, meus amados, louvado seja Deus, nós vamos aprender aqui nesta noite, louvado seja Deus, que, aleluia, o papel da capelania, louvado seja Deus, é criar um ambiente, louvado seja Deus, criar um ambiente de reflexão, louvado seja Deus. Nós, aleluia, louvado seja os capelãos, louvado seja Deus, aleluia, nós temos que criar um ambiente ali, dependendo da circunstância, louvado seja Deus, aleluia, nós temos que criar ali um ambiente de acolhimento, louvado seja Deus, aleluia. O capelão, ele é preparado para isso, louvado seja, ele tem que estar preparado para isso, ele tem que transformar o ambiente, louvado seja Deus. Aleluia, seja no hospital, seja no presídio, seja na delegacia, seja na escola, louvado seja Deus, mas ele tem que entender que a função dele é transformar, louvado seja Deus, esse ambiente, louvado seja Deus, fazendo com que, louvado seja Deus, aleluia, aquelas pessoas venham se reconciliar, louvado seja Deus, primeiramente consigo mesmo, louvado seja Deus. Aleluia, nós temos que, aleluia, muitas das vezes, aleluia, entender que é preciso confrontar, louvado seja Deus, diante do conhecimento da palavra, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque muitas das vezes nós vamos passar por algo, louvado seja Deus, que nós temos que, aleluia, aprender também, louvado seja Deus, a confrontar, mas sabiamente, louvado seja Deus. O capelão, ele tem que ser, louvado seja Deus, aquele que exerce, aleluia, louvado seja Deus, a profissão de capelão, a capelania, louvado seja Deus, ele tem que ser manso, confrontar, mas com mansidão, com a sabedoria da palavra, louvado seja Deus. Porque se ele for ignorante, louvado seja Deus, se ele não tiver paciência, mansidão, louvado seja Deus, em vez de ganhar essa vida para Jesus, em vez de ganhar essa alma para Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, vai ali ter um conflito, louvado seja Deus. Então o capelão, ele tem que estar preparado espiritualmente, louvado seja Deus, com espírito de mansidão para exercer, louvado seja Deus, esse chamado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então nós temos que entender, louvado seja Deus, que na capelania, louvado seja Deus, nós temos que, aleluia, ali, louvado seja Deus, transformar um ambiente de reflexão, louvado seja Deus, que a pessoa venha olhar para dentro de si mesmo, louvado seja Deus, que a pessoa venha olhar diante da dificuldade, louvado seja Deus, mostrar um Jesus, louvado seja Deus, aleluia, pregar-lhe um Jesus que salva, que cura, que transforma, louvado seja Deus. Nós temos que ter esse conhecimento. E você que está, louvado seja Deus, aleluia, ingressando, louvado seja Deus, aleluia, no chamado de capelania, de capelão, louvado seja Deus, você tem que, aleluia, se aprofundar mais nas escrituras, louvado seja Deus, você tem que buscar ter mais conhecimento, a qual o apóstolo Pedro, ele vai dizer, crescei na graça e no conhecimento. Louvado seja Deus, nós temos que crescer espiritualmente, mas também nós temos que crescer, louvado seja Deus, aleluia, no conhecimento da palavra. Louvado seja Deus, o apóstolo Paulo, ele vem dizer, louvado seja Deus, aleluia, apresenta-te aprovado como obreiro, louvado seja Deus, que maneja bem a palavra, que não tem com que se envergonhar. Louvado seja Deus. Então nós temos que estar preparados, porque, louvado seja Deus, nós,
aleluia, a qual evangelizamos, nós vamos pegar muitas pessoas conhecidas da palavra, louvado seja Deus. E muitos hoje aleluia, tem muitos afastados e desviados aleluia, dos caminhos do Senhor, que conhece a palavra de trás para frente, de frente para trás. E se você não tiver um conhecimento, eles vão usar essa palavra para bater a sua fé. Louvado seja Deus. Amém, meus amados? Louvado seja Deus. Então, aqui, aleluia, nessa primeira aula, louvado seja Deus, eu, Bispo Antônio, eu venho te, aleluia, louvado seja Deus, te dizer, louvado seja Deus, que você tem que ter, aleluia, essa visão de transformar o ambiente. Louvado seja Deus, aonde você vai, louvado seja Deus, ali ministrar, aonde você vai levar ali, louvado seja Deus, a palavra de Deus. Transforme o ambiente, louvado seja Deus. O capelão ele tem que estar preparado, louvado seja Deus, para chegar ali e saber lidar com a situação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E muitas das vezes se faz necessário confrontar, louvado seja Deus, mas com sabedoria. Louvado seja Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E estar com o ser humano nos vales escuros da existência, atento às oportunidades. Louvado seja Deus. Nós, capelão, nós temos que estar atento às oportunidades. Louvado seja Deus. Nós não podemos perder a oportunidade, louvado seja Deus, de ganhar essa alma para Jesus. Louvado seja Deus. Nós, capelão, nós temos que ter, aleluia, pegar essa oportunidade de fazer valer. Louvado seja Deus, crendo, louvado seja Deus, que ali o Senhor vai operar. Louvado seja Deus, que ali o Senhor ele vai resgatar aquela alma. Louvado seja Deus. Amém? Fique atento na oportunidade para que nós, aleluia, possamos trazer, aleluia, essas pessoas, louvado seja Deus, para uma reconciliação consigo mesmo e os outros. Louvado seja Deus e com Deus. Aleluia. A importância, aleluia. O mais importante é isso, fazer com que essa pessoa venha se examinar. Louvado seja Deus. Para que ela possa abrir o seu coração para Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo e venha se reconciliar consigo mesmo, com os outros e com Deus. Louvado seja Deus. Então, aleluia, nesta primeira aula, louvado seja Deus, nós aprendemos que o papel, louvado seja Deus, de capelania, da capelania, do capelão, louvado seja Deus, aleluia, é transformar o ambiente. Louvado seja Deus. Nunca esqueça disso. Você vai nesse intuito de transformar o ambiente. Louvado seja Deus. Você vai entrar no hospital, ali, louvado seja Deus, você vai transformar aquele ambiente, um ambiente que é só de enfermidade. Louvado seja Deus. Você vai crendo que Deus ele vai transformar ali, louvado seja Deus, aleluia, aquele ambiente, louvado seja Deus, de angústia, de enfermidade, louvado seja Deus, um ambiente de cura, louvado seja Deus, aleluia. Da mesma forma no presídio, louvado seja Deus, nós temos que entender isso, que ali tem que ser transformado, a luz do Senhor, louvado seja Deus, tem que resplandecer, a luz do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Amém? Louvado seja Deus. Essa é a primeira aula. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que eu, Bispo Antônio, louvado seja Deus, vou trazer para você. Louvado seja Deus. Aleluia. Qual? Louvado seja Deus, está aí ingressando no papel aleluia, desse serviço de capelão. Louvado seja Deus. Para que todos venham ter, louvado seja Deus, um bom conhecimento. Louvado seja Deus, para chegar e transformar o ambiente. Louvado seja Deus, logo mais eu vou estar trazendo mais conhecimento. Aqui foi a primeira aula. Louvado seja Deus, como transformar o ambiente. Louvado seja Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, louvado seja Deus, venha estar sobre todos vocês. Louvado seja Deus, derramando da graça e do conhecimento. Louvado seja Deus, espírito de mansidão e espírito de sabedoria, em nome do Senhor Jesus. Amém? Todos na paz.